Jesus querido, eis-nos aqui ainda uma vez, buscando o teu coração magnânimo, do qual sempre tens jorrado as bênçãos, os recursos, as forças, as energias, por sobre todas as humanas dificuldades na terra. Distende, Jesus, o teu manto de paz, de amor, de solidariedade, de compaixão. E por sobre todos aqueles que individualmente, em grupos ou em instituições, trabalham pelo bem, pela paz e pelo amor na terra. Em especial, neste instante, Jesus, nós te rogamos, faças verter ainda uma vez por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, as bênçãos da produtividade, da alegria do teu evangelho e do amor e fraternidade entre todos nós que estamos vinculados a essa instituição querida e que estejam agora aqui conosco em ambos os planos de existência. Muito particularmente, Mestre amado, nós te rogamos bênçãos por sobre os nossos mentores queridos, representados neste momento por Diolindo Amorim e Jorge Andréa. Mas ainda te rogamos, estendas essas bênçãos, essa paz, esse envolvimento sublime, por sobre o nosso querido irmão e amigo Jorge Cerqueira, que hoje está mais uma vez conosco a partilhar os seus conhecimentos, a sua boa vontade e a sua disponibilidade. Graças te damos, Mestre, hoje e sempre, a tua paz seja conosco. Assim seja, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós estamos hoje estudando com Jorge Cerqueira, mais uma vez, aqui do Rio de Janeiro, o Jorge Cerqueira. Ele é licenciado em Física pela Universidade do Estado da Guanabara, ex-Estado da Guanabara, graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em Engenharia da Produção, Qualidade Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, oficial da ativa do Exército Brasileiro, chegando ao posto de coronel. Tem medalhas do Mérito Santos Dumont, no título de cavaleiro, do Mérito do Magistério Militar, Marechal Trompovski, de 25 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, palestrante e instrutor de cursos abertos e fechados, consultor de empresas em sistemas de gestão e da produtividade, de gestão, da produtividade e no Brasil e no exterior, foi diretor adjunto e diretor-presidente do Lar Fabiano de Cristo, membro do Conselho Deliberativo da Capemisa Social, tem 10 livros publicados, dentre obras técnicas e de autoajuda, e atualmente é presidente do Conselho Diretor da ASSE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, diretor-geral da FRACE, Faculdades Reunidas da ASSE, e palestrante do ICEB, desde muito tempo, desde o século passado. Mas ele é jovem. Então, vamos começar com Jorge Cerqueira, que vai nos falar sobre a justiça da encarnação. A paz seja conosco e a luz sobre ele. Então, a gente está seguindo um ciclo dentro daquele tema que nos foi dado, né? Essa aqui é a terceira palestra. A gente ainda tem mais uma dentro desse ciclo, em que a gente vai falar do Pai Nosso, né? Falar de justiça da encarnação é falar da nossa realidade de espíritas, aquilo que realmente nós acreditamos e aquilo que mostra como Deus que nos cria faz com que nós venhamos a nos desenvolver, crescer, aprender, vencer a nós próprios através das experiências sucessivas.
E a gente vai dar uma passeada dentro desse tema em alguns assuntos. O primeiro, a gente vai falar um pouquinho de história. Como é essa história aí de reencarnação, de ressurreição, não é? Como é que essa história aí surgiu? Não é? O que os antigos, antes de Cristo, falavam e depois de Cristo falavam? E por que essa visão da reencarnação que existia na antiguidade desapareceu ao longo do tempo? Vamos relembrar algumas coisas que a gente já fez aqui em outras apresentações sobre o evolucionismo segundo o Espiritismo. Discute muito evolucionismo e discute muito aquela situação de a gente verifica que o Espiritismo nos dá as duas vertentes, mas a gente não vai entrar nesse tema a fundo, a gente só vai dar uma passeada lembrando alguns conceitos que são importantes para nós. Vamos falar um pouquinho. Essa justiça nos traz o progresso que a gente deseja, na lógica da pluralidade das existências e os nossos compromissos reencarnatórios. Mais ou menos vai ser esse passeio que nós vamos dar hoje, ao longo desse tema. Então, começando com um pouquinho de história, a reencarnação era uma ideia antiga, não é uma coisa criada pelos espíritas a partir de Allan Kardec, não é isso. Era uma ideia antiga. Não é? E existe um papiro egípcio de 3.000 anos antes de Cristo, e nesse papiro estava escrito assim: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Olha que imagem bonita. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. É como se a gente dorme, acorda, um novo dia surge, aí a gente, né, volta à noite, né? Depois no dia seguinte, outro dia solar. Essa comparação está lá nesse papiro. E, portanto, a vida é sucessiva, assim como o Sol nasce sucessivamente um dia após o outro. Outro mais recente, denominado papiro Anana, já é de 1.320 anos antes de Cristo, diz assim: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas seriam reveladas. Então, isso é história, isso está lá gravado, registrado. Na Grécia clássica, o Pitágoras, né, que viveu entre 580 e 496 anos antes de Cristo, já divulgava o reencarnacionismo. No diálogo Fedon, Platão cita Sócrates e diz assim: é certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos. Essa mesma certeza que nós falamos aí em cima consta da maioria das religiões antigas, do hinduísmo, do budismo, do budismo e assim por diante. Na Bíblia, nós vamos encontrar algumas passagens que nos demonstram essa visão da reencarnação. No Antigo Testamento, Jeremias, no capítulo 1, versículo de 4 a 5, ele colocou assim: foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos.
Antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. Deus está dizendo que conheceu o Jeremias antes de ele entrar no ventre da mãe dele. E antes que tu saísses do seu seio, te santifiquei e te estabeleci profeta entre as nações. No Novo Testamento, né, existe aquela passagem que Jesus diz assim: digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Tá? Então, os discípulos compreenderam que Cristo lhes tinha falado de João Batista. Isso aí está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 12 e 13. E ainda, a gente vai encontrar lá na Bíblia, não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Né? Aquele que não nascer de novo. Né? Esse que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Acho que está faltando um não aqui nessa frase. Mas é Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Aqui Jesus está dizendo assim: não entra no reino de Deus aquele que não nascer de novo. Né? Está faltando um não mesmo nessa frase. E para se discutir isso, as religiões mais atuais começam a dizer que é o renascimento pelo batismo, renascimento, né? Na realidade, aquela visão ali é uma visão que depende de crença, depende de religião, né? Depende de se a pessoa precisa ser batizada ou não precisa ser batizado, porque todos somos filhos do mesmo Pai, somos criaturas divinas. Né? E Jesus está dizendo, tudo bem, mas se você não nascer de novo, você não vai chegar no reino de Deus. Não tem jeito. Bom, isso os antigos acreditavam. Está lá no Evangelho e cumpriam essas coisas. Isso foi até o ano de 553 depois de Cristo. Né? Muito tempo com essa ideia ainda mantida desde os antigos. Mas aí houve um concílio em Constantinopla e que modificou esse tipo de coisa dentro da igreja, porque a igreja, nesse caso aí, já era considerada, o cristianismo já era considerado como aceito, não era a religião, né, de Roma. E existe uma coisa chamada síndrome do vagalume, ou a síndrome de Teodora, que nos fala assim, quer ver? Isso aqui é um vagalume bonito. São os vagalumes falando entre si lá, no conjunto deles. Aí o chefe dos vagalumes falou assim: não há nada mais luminoso que nossos faróis. Por isso, não passa de mentira essa história de existência do Sol. O vagalume-chefe dizia: não existe Sol. Não tem mais nada mais luminoso do que os nossos faróis. Não é? Que essa história de existência do Sol é inventada pelos que pretendem diminuir o nosso valor fosforescente. Isso está no livro Alegoria de Gilberto Rode. Muito bom, né? A coisa foi mais ou menos assim. Estão querendo nos diminuir, tirar o nosso valor. Então, estão dizendo que tem um tal de sol aí, esse sol não existe. O que a história nos mostra? Até meados ali do século VI, até o ano de 553 depois de Cristo, onde foi o segundo
Concílio de Constantinopla, o cristianismo aceitava a reencarnação como fato incontestável, norteador dos princípios da justiça divina. Mas nesse concílio de Constantinopla, em decisão política para atender às exigências do Império Bizantino, resolveu abolir tal convicção. É o vagalume lá dizendo que é tudo mentira. É fake. Agora, na palavra atual, seria fake. Esse negócio de reencarnação é fake. Né? Então, resolveu abolir tal convicção, substituindo-a pela ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência. Porque é a ressurreição da carne. Como assim? Contraria a ciência, isso. Não é nem uma questão de acreditar, é que realmente contraria a ciência, porque a matéria se decompõe. Teodora, que era a esposa do imperador Justiniano, temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra, pressionando o Papa Virgílio, que politicamente subiu ao poder por intervenção de um general que era amigo de Teodora, o general Belisário. Então, ela convenceu o general a convencer o Papa a tirar esse negócio de reencarnação, porque ela, como rainha, né, esposa do imperador, não aceitava reencarnar na forma de uma escrava. Então, que isso tinha que ser tirado dali. Ou seja, é como o avestruz, enfia a cabeça na terra, né? Para não ver a realidade. Enfia a cabeça na terra. Ela enfiou a cabeça na terra. Bom, tirando isso da religião, está resolvido o problema. Ela não vai mais reencarnar, né? Na forma de uma escrava. Condenaram nesse concílio, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo naquelas passagens do Evangelho que a gente viu ali. Aí começaram com aquela história, vai renascer pelo batismo, coisas desse tipo. Modificaram os conceitos que vinham desde a antiguidade. Esse fenômeno aí é chamado de síndrome de Teodora, ou síndrome do vagalume. Né? Interessante isso. Vamos lembrar um pouquinho sobre evolucionismo, segundo o que o Espiritismo nos traz. Eu estou falando relembrar porque foram diferentes palestras que a gente já fez no ICEB com esse tema e provavelmente com essas projeções que nós vamos fazer aqui. Bom, a gente pode dizer que o Espiritismo tem alguns princípios básicos. Né? Um deles é a existência de Deus, né? Que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso está na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Se isso aí for falso, pode rasgar o Livro dos Espíritos. Todo o resto que está colocado ali é falso. Porque essa é a premissa. Todo o resto é construído a partir disso. Né? Aqueles que não acreditam em nada, ou que dizem que não creem em Deus, que Deus não existe, mas também não explicam como é que nós existimos, como é que nós somos seres pensantes e que nós não somos iguais, não temos os mesmos dons, não temos as mesmas capacidades, não se explica. Só se explica que
Deus não existe. Não, não existe, não creio. Mas ele só não crê até o momento em que ele vai desencarnar. Um pouquinho antes dele desencarnar, ele fica tão aflito, que ele torce para que Deus exista. E que tudo aquilo que ele não acreditava seja verdade. A sorte dele é que é verdade, né? Então, Deus é energia cósmica. Fez alguma pergunta? Não. Não. Deus é energia cósmica, ou lei organizadora, né? Contraria uma coisa que a física chama de entropia. A termodinâmica mostra o que é entropia. A entropia é uma grandeza que mede o grau de desorganização dos sistemas, né? Dos sistemas físicos. Essa é a segunda lei da termodinâmica, que diz assim: um sistema isolado, deixado por si só, tende à desorganização. Então, se nós verificarmos que nós somos um sistema térmico, a nossa temperatura é 36,5, né? Se a gente estiver com 37, está começando a ficar com febre. Nós somos uma máquina térmica, máquina orgânica. E a gente, para poder viver, a gente tem que botar combustível para dentro, que é a comida. Se eu não comer, eu não queimo as proteínas, etc., eu não mantenho esse meu corpo vivo. Agora, interessante é que nós somos um sistema isolado, e pela lei da termodinâmica, ele teria que se decompor, se desfazer. Nós somos assim, como se fosse uma bexiga, um balão de aniversário, que a gente enche e fecha, né? O ar fica ali dentro, ele fica organizado. Mas qualquer furinho que dê, que aquele ar saia ali de dentro, ele se desfaz. O corpo humano é mais ou menos assim. Então, existe uma energia que nos dá essa habilidade de manter o nosso corpo organizado. E isso contraria frontalmente a segunda lei da termodinâmica. Então, se eu não tivesse aqui comigo algo, uma energia própria para nos tornar esse balão, essa bexiga, nós vemos que é o que acontece quando a gente fala no fenômeno da morte. Quando o princípio espiritual sai do corpo físico, o corpo físico aí sim cumpre a segunda lei da termodinâmica. Então, existe uma lei organizadora universal que é onipresente, desde o micro até o macrocosmo. E ele é o fator determinante da evolução. E essa evolução é uma característica inexorável, está na criação. Por isso dizem: vós sois deuses. Porque nós estamos a caminho da luz. Todos nós. A criação nos coloca num processo evolutivo. O princípio espiritual, como diz o Jorge André, desde o momento obscuro da sua criação, que não se entende como, não é? Ele está sempre evoluindo em diferentes espécies e em diferentes capacidades. Ele vai conquistando determinadas capacidades, né? E vai se transformando. Nós estamos aí numa fase hominal, mas nós já passamos por uma fase animal, em que nós conquistamos uma série de coisas que hoje a gente tem, que nos permite esse corpo operar no mundo em que nós estamos encarnados, e que foram conquistados em situações
anterior. O segundo princípio é a existência de uma energia espiritual, que é essa que está em nós e que mantém o nosso corpo organizado, que é extrafísica, não é física, né? E todos os seres têm. E essa energia espiritual transcende a matéria, ela não é material. Por isso é que dizem que o espiritismo não é da alçada da ciência dos homens, da ciência física. Não é. Porque existe um extrafísico aí. Existe uma outra ciência que o homem não domina. Então, essa energia espiritual é a centelha de Deus, a centelha divina que direciona a evolução. É Deus em nós. É considerada assim a célula espiritual, a mônada espiritual, o princípio espiritual. O outro princípio básico do espiritismo é o que a gente chama de reencarnação, mas cujo nome técnico é palingênese. Essa palingênese é a nossa evolução infinda. Estamos sempre evoluindo. O Pietro Baldi, no livro Princípios de uma Nova Ética, nos coloca as seguintes situações. A evolução se dá por transformações lentas e graduais. A primeira evolução que a gente vê é das espécies por transformação, que eles chamam de filogênese. E se dá assim, as experiências saem de um nível denominado consciente e vai para um outro chamado subconsciente. Qualquer nível de evolução traz armazenado em si o fruto das experiências anteriores. Eu vou tentar especificar melhor isso aqui. Nós somos seres pensantes. Esse pensamento está no nosso consciente. Mas existe um arquivo, como se fosse um HD, né, de computador, em que tudo o que nós fizemos, aprendemos e evoluímos está lá. E essa evolução, ela vem do nosso consciente, do nosso pensamento, das formas de pensamento, das coisas que nós estamos criando. E depois que aquilo é utilizado, incorporado, aquilo interioriza para o subconsciente. É como se fosse assim, armazena aí no HD. Aquilo vai sendo armazenado. E o consciente continua trabalhando e conquistando situações novas. E vai conquistando e armazenando no subconsciente. Eu chamo isso de matriz instintiva. Isso eu não li em lugar nenhum, não. Eu chamo isso mesmo de matriz instintiva. E quando nós fomos criados, simples e ignorantes, nós só tínhamos o repositório das nossas situações anteriores enquanto animais. Quando nós nos tornamos hominais, a primeira encarnação na espécie humana, nós só trouxemos instinto. Está tudo lá no nosso HD. Era um HD original. E nós vamos experimentando as coisas e vamos colocando coisas. E a virtude que a gente adquire, ela se torna instinto no futuro. As espécies mais evoluídas que habitam mundos mais evoluídos, nós, quando conquistarmos a condição de irmos para um mundo mais evoluído, nós vamos nascer lá trazendo um instinto diferente daquele que nós, quando assumimos a função animal, trouxemos, que nós trouxemos da fase animal. Mas, por exemplo, as virtudes da bondade, né, de vencer o egoísmo, essas coisas serão instintivas, porque serão virtudes incorporadas
ao espírito. Portanto, uma capacidade conquistada por esse ser espiritual. É isso que o Pietro Baldi está dizendo. Na evolução das espécies, as coisas vão sempre descendo do consciente para o subconsciente e vão sendo armazenadas no subconsciente. E já existem experiências que te permitem mergulhar no subconsciente e retirar de lá todo um histórico de vidas anteriores. Paralelamente a uma série de formas sucessivas, corre uma série de existências sucessivas, onde o aprendizado das diversas experiências se consolida. A evolução orgânica, isso é, morfológica, que se chama ontogênese, que significa do ovo ao organismo mais complexo, representa a manifestação exterior da evolução do princípio espiritual. E esta implica a necessidade de nascer de novo, de reencarnação, de palingênese, de novas experiências, ciclos. A palingênese vem do grego palin, que significa repetição, de novo, e gênese, que significa nascimento. Né? Então, repetição de uma coisa nova, né? E o nascimento. Então, renascimentos sucessivos dos mesmos indivíduos. Isso é palingênese. Eu costumo dizer assim, para não falar para pessoas que são descrentes de reencarnação, que elas levam para o aspecto religioso, a gente fala o aspecto técnico. Não, isso é o princípio da palingênese, não é? Se for mais fácil, a gente vai discutir cientificamente. Por meio dos ciclos de interação entre o princípio espiritual, que é aquela energia, e a matéria organizada, que o princípio espiritual mantém organizado, contrariando a lei da termodinâmica, se dá em dois níveis. Então, é assim, onde é que se dá a evolução espiritual? Onde é que o espírito evolui? Na matéria. E onde é que a matéria evolui? No espírito. Por isso é que é necessário nascer de novo. Olha que coisa fantástica esse evolucionismo na visão do espiritismo. Né? Olha só, vou fazer um desenhozinho aqui. Como se dá a evolução espiritual? Na matéria organizada. O que é na matéria organizada é que nós vivemos as experiências. Nos relacionamos, vivemos a experiência, estudamos, ampliamos o nosso conhecimento, adquirimos virtudes pelo erro e pelo acerto, né? Pelas consequências, pela lei de causa e efeito, pelas consequências das nossas escolhas. E isso na matéria, é na oportunidade de estar vivo materialmente, organicamente. Tá? Então, as características que a gente vai adquirindo pela luta e pela sobrevivência no meio material, o corpo que enfrenta essas experiências estimulam o desenvolvimento espiritual que conquista novas aptidões e habilidades, virtudes, adquire novas condições. Eu ia tentar botar aqui que eu recebi um menino de 5 anos tocando peças de
de música clássica. 5 anos, sentado na frente do piano, e, assim, num concerto, 5 aninhos. De onde ele tirou isso, gente? De onde veio isso? Né? Eu acho que não deu tempo nem dele estudar piano. Não deu nem tempo de estudar as partituras. E não tinha partitura na frente dele, não. Ele simplesmente tocava. Tocava. Né? Bom, aí ó, a gente adquiriu, conquistou algumas características, a gente desencarna, e aí vai ter que voltar. Mas só que aquela matéria que eu tinha já não é muito apropriada para as minhas novas condições espirituais, porque eu evoluí espiritualmente. Eu vou precisar de um corpo diferente, com algumas características diferentes, que me permitam desenvolver melhor as coisas que eu aprendi e desenvolvi. Então, no princípio espiritual, as modificações resultantes dessas conquistas que nós tivemos aqui, dessas aptidões, voltam a reagir sobre o corpo físico, estimulando a evolução genética. Se mexe na genética, no DNA, para atender às necessidades do campo energético organizador do corpo, que é o princípio espiritual. A genética é modificada. E vejo como a genética é modificada até em casos expiatórios. A necessidade de se aprender alguma coisa em função dessas experiências. Se essas experiências foram para o mal, muitas vezes a gente vai ter que superar aquilo. E o nosso corpo vem totalmente transformado, muitas vezes, deficiente. Não é? Então, a coisa é uma relação entre dois mundos, entre duas situações. Interessante, né? Se eu, para evoluir, eu só consigo evoluir na matéria, e a matéria tem uma duração limitada, eu tenho que nascer de novo. Não só para colocar as características que eu adquiri numa nova situação que me permita dar mais um salto evolutivo, como também para poder corrigir determinadas coisas que nós não fizemos de maneira muito adequada. Por isso, Jesus disse, em verdade vos digo, que não entrará no reino dos céus aquele que não nascer de. Então, a gente pode dizer assim, ó, a evolução do princípio inteligente, do princípio espiritual, se faz na carne. O corpo físico é o instrumento limitador, é o meio de aprendizagem, de desenvolvimento de habilidades e conquista de aptidões. As limitações do corpo físico e os desafios no relacionamento coletivo burilam o espírito como se fosse uma construção inacabada, mas cada vez mais bela e evoluída. A evolução do homem se dá no espírito que aprende, e o amor é o seu alimento. Suas conquistas morais e intelectuais, traduzidas em lições de sabedoria, vão sendo incorporadas numa matriz evolutiva e transformadas em aquisições instintivas, que não são mais perdidas. É o subconsciente que vai armazenando isso. São virtudes ou verdadeiras propriedades. O corpo físico, santuário de aprendizagem, se desfaz após a desencarnação, mas o corpo espiritual permanece como repositório de todas as conquistas ou deformações produzidas por nossas escolhas e ações.
muito lógico, muito lógico. Né? Muito lógico. E muito claro também. Vamos falar, então, do dogma da reencarnação. Eu vi uma discussão uma vez entre companheiros espíritas, não segue, diziam que o espiritismo não tem teologia, não tem não sei o quê, não tem dogma, não tem, como se dogma fosse uma coisa ruim, assim, né? O dogma não, é uma crença. Mas existem duas formas da gente crer, né? Crer usando o raciocínio e crer sem usar o raciocínio. São dogmas. Um é um dogma fechado, né? O outro é um dogma aberto. O próprio Kardec dizia: se a ciência amanhã demonstrar que tudo isso que nós estamos dizendo aqui não é exatamente assim, nós temos a obrigação de modificar a forma de pensar. Dogma no campo filosófico é uma crença ou uma doutrina imposta e não admite contestação. No campo religioso, é uma verdade divina, revelada e acatada pelos fiéis. Né? O dogma da reencarnação é diferente dos dogmas das teologias ou das religiões tradicionais. No Espiritismo, a reencarnação é uma verdade primordialmente aceita pela razão, como princípio básico do qual decorrem outros princípios. É a palingênese. É uma fé racional. Já na teologia, é uma verdade imposta como crença cega aos adeptos de uma religião. Tem que ser aceita, quer seja compatível ou não com a razão. É uma fé irracional. Tem que ser aceita. Né? E não pode ser discutida. É porque é. E se não fosse, teria que ser. É. Essa é a diferença. Eu já mostrei isso aqui algumas vezes, mas eu penso nessa evolução que é inexorável. Assim, nós temos o nosso Criador, que é Deus, inteligência suprema, causa de tudo que existe. Nós temos a alma, que é uma energia espiritual, uma centelha divina encarnada, que vai controlar um corpo, é uma alma, e temos um progresso e uma evolução, que essa alma é submetida, dentro daquele jeito que nós mostramos. O espírito evolui na matéria, a matéria evolui no espírito. Então, Deus nos proporciona a alma e a alma está em progresso e em evolução contínua. De que forma? Deus coloca aqui uma lei natural, que pode ser traduzida como a lei de justiça, amor e caridade, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, são dois mandamentos similares. Essa lei natural é submetida à alma que tem que cumprir essa lei para que possa realmente galgar os níveis mais elevados da nossa existência, para que haja evolução. A alma, ela tem livre-arbítrio, escolhe caminhos, é submetida a uma lei universal chamada causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, ação e reação.
passa por provas e expiações em consequência dessas escolhas, desse livre-arbítrio, e aprende, adquire, incorpora virtudes, habilidades e progride. Esse progresso nos torna homens de bem e nos leva à pureza de coração. E os puros de coração verão a Deus. Por enquanto, a gente não só sabe que isso aqui é uma inteligência suprema, é causa. Mas os puros de coração entenderão. Só cremos. Bom, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo, quando ele morre. O corpo se desfaz. O nada, de acordo com a doutrina materialista, morreu, sumiu, desapareceu, nada mais existe. A absorção no todo universal, de acordo com uma doutrina chamada panteísta, seremos absorvidos a um todo, não teremos individualidade, fazemos parte da massa, né? Como se fôssemos uma grande massa de bolo, fazemos parte. A individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja, quer dizer, eu sou um indivíduo, morri, tenho a individualidade, mas lascou-se, vivi uma vez, o que eu adquiri, e aí nós vamos definir para onde nós vamos. Se para uma área espiritual tipo céu, ou se uma área espiritual tipo inferno. Não tem segunda chance. Então, ou a individualidade como progressão indefinida. Conforme a doutrina espírita. Progressão infinita. Se a gente analisar as duas primeiras, o nada ou a absorção por todo universal, esse negócio de família não serve para nada, porque esses laços de família se rompem e aqueles a quem a gente ama, a gente não vai encontrar mais, não. Não tem chance. Com essa terceira aqui, que é a individualidade, mas com fixação definitiva da nossa sorte, nós vamos poder nos ver, mas se a gente for para o mesmo lugar. Se a gente for para o paraíso, tudo bem. A gente se encontra lá. Mas pode ser que um vá para o paraíso, outro vá para o inferno, não se vê mais, não. Tá? Mas com a pluralidade das existências, a progressão é gradativa, e nós não nos separamos mais. Há a certeza da continuidade nas relações entre os que se amam. E isso é o que constitui a verdadeira família. E a nossa família espiritual não é essa só que a gente tem aqui, agora, na matéria. A nossa família espiritual é imensa. E nós já vivemos muitas vezes, já encarnamos e desencarnamos muitas vezes. A nossa família espiritual vai crescendo, vai crescendo. Né?
E aí eu acho assim, elas vão crescendo tanto que daqui a pouco teremos uma família só. É a família de Deus, é a família do Criador. Todos. Filho do mesmo Deus. Ainda no Evangelho, está assim: o Espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender com essa frase aqui que se trata ou do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou a alma do homem, né? O Espírito encarnado, o Espírito individualizado. Nessa última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, quando é que o Espírito nasce? Na fecundação, nasce um corpo e um Espírito. A gente saberia de onde ele veio. Ele teve um começo. E isso contraria as palavras de Cristo. De qualquer maneira, essa passagem aqui consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Existe um conceito chamado metempsicose. Algumas religiões acreditam que a encarnação pode se dar em animais. Não, ele morreu homem, depois nasceu ouro, nasceu homem. Que esse princípio espiritual pode ocupar diferentes espécies assim sucessivamente, né? Assim, numa espécie de um regresso, né? Pelo menos num regresso de forma, certo? Isso chama-se transmigração da alma de um corpo para o outro, metempsicose. Essa é uma doutrina filosófica de origem indiana, transportada para o Egito, de onde, mais tarde, Pitágoras a importou para a Grécia. Uma mesma alma, depois de um período mais ou menos longo no Império dos Mortos, poderia voltar a animar outros corpos de homens ou de animais, até que transcorra o tempo de sua purificação e ela possa retornar à fonte da vida, a fonte que deu essa vida. Então, seria, assim, uma reencarnação em espécies diferentes, até que purificasse para voltar à fonte da vida. Há uma diferença capital entre metempsicose e a doutrina da reencarnação. A metempsicose admite a transmigração da alma para o corpo de animais, o que seria uma degradação. Esta transmigração não se opera, de acordo com a metempsicose, senão na Terra. É só na Terra que ela ocorre. Os espíritos, ao contrário, ensinam que a reencarnação é um progresso constante, que o homem é um ser cuja alma não tem nada de comum com a dos animais, que as diferentes existências podem realizar-se quer na Terra, quer por uma lei progressiva em mundos de ordem superior, até que se torne um espírito purificado. Isso é o que o Espiritismo nos mostra. Então, o conceito de reencarnação do Espiritismo não tem nada a ver com a metempsicose.
A única semelhança é que a vida se renova. Existem ciclos. É a única coisa em comum nisso tudo. O Kardec, dentro daquele espírito lógico, para mostrar essas coisas para nós, ele faz algumas questões fundamentais e depois responde para mostrar os conceitos que ele coloca. Então, tem duas perguntas iniciais. Que é assim, a alma nasce com o corpo ou já existia antes? É aquela história, só tem uma individualidade, formou o corpo e formou a alma. E aí depois o corpo morre e a alma continua espírito, né? E aí vai para um lugar ou vai para outro lugar. E aí pergunta, a alma nasce ali com o corpo ou já existia antes? A segunda, as almas são iguais ao nascerem ou são diferentes? Aí ele quer responder isso, ele quer provar a resposta que ele vai dar mais adiante ali. Como explicar as diferentes aptidões? Olha o menino tocando o piano. Eu ia colar aqui, mas não deu tempo. Eu ia pegar esse vídeo e ia colar aqui para vocês verem. Ele tocando piano maravilhosamente, mas com uma desenvoltura. E outra coisa, a mãozinha sem olhar a partitura e fazendo do piano o que queria. Impressionante. Então, olha a pergunta, né? Como explicar as diferentes aptidões, as ideias, ideia não tem mais acento, inatas ou intuitivas, a precocidade de algumas crianças para o vício ou para a virtude? Ele traz algo, né? Como explicar as grandes diferenças entre as criaturas, algumas das quais não têm condições para sobreviver por si próprias, são deficientes, e outros não. Deficientes na mente, deficientes no corpo. Se estas coisas fazem parte da estrutura do corpo, seríamos apenas uma máquina orgânica, joguete da matéria. Onde ficaria a nossa responsabilidade? Se as almas foram criadas no nascimento do corpo e são desiguais, é que Deus as criou assim. E assim que responde, não, a gente não pode ficar contra os desígnios de Deus. Ele nasceu aleijado porque Deus assim quis. O outro nasceu pianista porque Deus assim quis. Né? Isso contraria aquela história dos atributos de Deus. Soberanamente bom, justo, misericordioso. Né? Então, se as almas foram criadas no nascimento do corpo e são desiguais, é que Deus as criou assim. Isso estaria, né? Estaria, é a pergunta, isso estaria de acordo com a infinita justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as criaturas? Somos filhos do mesmo Deus, somos iguais perante Deus? A resposta do Kardec. Primeiro, a alma já existia antes de nascer na carne. Segundo, são diferentes ao nascer, pois estão em processo evolutivo. Ao nascerem, traz os homens a intuição do que aprenderam antes. Olha lá a nossa matriz instintiva. Olha lá o nosso progresso no subconsciente, no nosso HD, que passa de espécie em espécie. Né?
são mais ou menos adiantados conforme o número de existência, ou seja, de reencarnações que tenham tido, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Esse ponto de partida ninguém sabe de onde vem, né? Aquele negócio. Segundo a doutrina espírita, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Às vezes, assim, estão mais ou menos adiantados. Não, adiantado não. Nós estamos mais ou menos atrasados. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? Parece que é melhor, né? Criados simples e ignorantes, portadores do livre-arbítrio, estamos todos sujeitos à mesma lei divina ou natural, que é traduzida aí pela lei de justiça, amor e caridade. Ok. A reencarnação constitui sempre uma bênção, que se concretiza com a ajuda superior. Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Isso está no livro No Mundo Maior, de André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier. Cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Emmanuel, né? É o nome do livro. O primeiro livro por Emmanuel. Não podemos esquecer que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta, a Terra, é uma escola divina, e o amor por intermédio das atividades intercessórias reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Isso está no livro Missionários da Luz, André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Então, a gente pode pensar a reencarnação através de uma figurinha aqui, porque existe uma coisa chamada revolução, existe uma coisa chamada evolução. São diferentes. As conquistas do ser se dão em processo contínuo na medida em que ele avança, iluminando seu espírito como se fosse uma construção interminável, nunca acabada, adquirindo cada vez mais beleza e harmonia com a criação. Então, a coisa funciona assim, ó, uma revolução, duas, três, quatro, cinco, seis, e aí o que isso aqui vai dar? Vejam que eu saí de baixo, fui girando, ciclos e ciclos, e fui subindo. De revolução em revolução, eis que surge a evolução. Em cada ciclo de experiência, de sofrimento ou de dor, lições são aprendidas e valores espirituais são incorporados nessa construção, ajudando-o a perceber a verdade e a vencer a si próprio, facultando-lhe a condição de conhecer a si mesmo. Como um guia de luz, o Espiritismo, o Consolador prometido, permite que seus sinceros adeptos, permite a seus sinceros adeptos as forças necessárias para a sua transformação moral, ajudando-o a domar suas más inclinações, heranças de seus estágios primitivos. Olha a frase do André Luiz, que maravilha. A reencarnação é o meio. A educação divina é o fim. Perfeito, né?
A reencarnação é o meio. A educação divina é o fim. Bom, nossos compromissos reencarnatórios, vamos ver. Por que a gente reencarna? A gente já viu que é para evoluir. Em última análise, é para evoluir. A Terra é um mundo de expiação e provas. Os espíritos aí encarnados têm que lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Existe uma Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 15. Sabe que toda a ciência ela foi criada porque o homem queria domar a natureza, dominar a natureza? Toda a ciência foi desenvolvida por isso. Né? O homem queria dominar a natureza, ele ainda não conseguiu. Aí ele vai pesquisando, vai ajeitando, vai desenvolvendo princípios e vai construindo, e olha o progresso acontecendo aí com uma forma assim, rápida, não é? Porque é uma forma rápida. Se nós olharmos aí, que o Homo sapiens tem aí 40 mil anos, né? Que surgiu lá na última idade do gelo, e que as primeiras civilizações nasceram há 6 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos, diante de 40 mil anos em que o Homo sapiens apareceu na Terra, né? É nada. E olha a diferença entre a ciência da época do Cristo para hoje, que tem 2 mil anos. Que é nada. O tempo é nada em relação à idade da Terra, tudo que a gente tem. Olha como se evoluiu. É porque o homem quer dominar a natureza. É isso que está dizendo aqui. Né? Eles lutam contra essas coisas e como essas coisas incomodam, eles querem dominar essas coisas. E aí desenvolvem ciência, tecnologia, desenvolvem, crescem. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9. Então, para que a gente reencarna? Eliseu Rigonati, na obra Espiritismo Aplicado, resume em 3 as finalidades da reencarnação, mas que não são excludentes entre si. Vocês vão ver que a gente fala de uma coisa, quando fala da outra, tem a ver com a primeira. Elas não se excluem. Na realidade, a reencarnação é necessária para que haja evolução. Bom, ele aqui didaticamente separou. Então, a reencarnação é para aprendizado. A Terra é uma verdadeira escola. Então, a gente vem para aprender, para desenvolver virtudes, para aprender a cumprir a lei de Deus. É também, com esse aprendizado aí, para fazer uma elevação moral e espiritual, para que nos permita, de revolução em evolução, gerar uma evolução, que nos leva aos planos superiores. Ou para reparação. A reparação também é um processo de aprendizado, mas ele é necessário, porque ao reparar, a gente define, a gente afirma que realmente mudamos.
e adquirimos alguma virtude na nossa matriz evolutiva. Existem alguns pesquisadores, essa parece antiga, então eu só tenho aqui o Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Ele recolheu mais de 2.000 casos em todo o mundo, né? Evidenciando a reencarnação. E lá no Sri Lanka, foi onde ele obteve resultados mais expressivos. Dentre os trabalhos que ele fez, ele publicou um artigo, um livro, que fala sobre 20 casos sugestivos de reencarnação. A outra coisa que nos leva à comprovação de que nós temos um arquivo com todo o nosso histórico anterior, de outras vidas, é a terapia de vivências passadas. Por que está escrito aí vivências passadas? Porque isso aí não foi escrito por espírita, isso aí foi escrito por um cientista. E ele não quer entrar nesse negócio de religioso, né? Então, ele fala, são vivências passadas, e não vidas passadas. Então, a terapia de vivências passadas, porque se um terapeuta vai fazer uma terapia dessa aí, o cara fala assim, não, você não vai fazer, vai olhar as minhas reencarnações, não, a reencarnação é coisa de espírito. Então, o terapeuta fala de vivências passadas. Está bem, né? A gente pode aceitar isso como uma coisa boa. A terapia de vivências passadas faz com que as pessoas se deparem com experiências anteriores que antecederam o nascimento da carne. Isso é total. E é terapia mesmo, porque se vai à fonte dos problemas atuais, que já estão lá, nos incomodando hoje. E quando a gente reverte isso, entende isso, a gente supera e domina aquilo que está nos incomodando. Nos cura. É uma permissão de olhar para trás. Deixa a gente olhar lá atrás, para a gente entender o hoje. Porque a gente sabe que tem o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é necessário para que a gente tenha uma vida de desenvolvimento, senão seria um inferno na nossa vida. Né? Mas essa terapia Deus permite que você dá uma olhadinha ali, tira aquilo, aprende aqui e volta. Porque, em geral, com finalidades terapêuticas. Bom, então, gente, nós estamos num caminho de misericórdia e justiça. A justiça de Deus é inexorável. Não existe privilégios da lei de Deus. Mas existe uma misericórdia infinita. E tem uma passagem aqui do Irmão X, no livro Instante da Vida, que eu gosto muito, gosto muito. Assim, a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça. Mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Misericórdia, ele não sabe o que está fazendo. Mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Muito será cobrado a quem muito se deu. E existe aqui uma bem-aventurança que reúne todas essas coisas. Assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Seremos fartos, porque nós estamos mergulhados na lei de justiça, amor
de caridade. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando o desconhecimento de seus efeitos. A reencarnação não se trata, pois, de uma ficção espírita, não é uma invenção dos espíritas. Ah, esse cara, nada disso. Isso aí é invenção. Isso. O sol não existe. Nada. Só os nossos faróizinhos existem. A gente não vê sol. Porque o vagalume só está lá de noite. Ele não vê o sol. O sol não existe. Isso é conversa fiada. Isso é ficção espírita. Não. A encarnação é um instrumento de justiça divina. Por isso, a reencarnação é uma justiça, a justiça da reencarnação. Né? A justiça divina utiliza isso para educar e fazer progredir igualmente todos nós, todos os filhos de Deus. E a última mensagem, acho que eu passei da hora, é aquela de sempre. Esse lago, como vocês estão vendo, define o que é paz. Não tem uma ondinha, é um espelho. E é isso que eu desejo para a vida de vocês. É sincero. Então, deixa eu botar meu... Você está sem som, Nádia. Liga teu som. Estava. Eu estava dizendo que aquela sua ilustração do lago também nos serve para o que está em cima e está embaixo, que é uma questão lá de trimegistro e tudo mais, né? Que também tem a ver com a reencarnação, com todo esse ciclo. Então, a sua ilustração também é polissêmica. Então, Maria da Graça chegou, Gracinha, tudo bem? Tudo bom. Das graças. Das graças. Bom, então vamos lá. O Cerqueira, o Paulo tem duas questões aqui. Vamos lá, Paulo. Vamos às suas questões. Prezado Jorge Cerqueira, creio que é princípio básico do Espiritismo a assertiva de que nós somos espíritos, que no momento nos manifestamos na matéria por várias causas. Creio também que nós, muitas vezes, vivenciamos centrados na matéria, nessa vida atual. Isso tem como consequência o medo da morte física que temos. Qual a sua opinião? Obrigado. O Paulo pergunta a minha opinião sobre uma coisa que está muito clara nas palavras dele. A minha opinião é a sua. Olha, assim, a gente não tem noção de que nós somos espíritos. Então, a gente vive, pensa e a matéria, ela sente dor, né? A gente corta o dedo, sente dor, sai sangue, né? Tem dor de cabeça. Aí a gente sabe que a morte é aquilo, se desfaz, a gente não sabe a dor que a gente vai sentir. Então, esse princípio é uma lei, é a lei da sobrevivência. É uma das leis naturais. É um desdobramento da lei natural. Né? Está lá nas leis morais. Existe a necessidade de nós nos mantermos. É exatamente essa lei que nos impede de nos suicidarmos. Não tire a sua vida. Né?
Nós temos que passar aquele filtro dentro da energia espiritual que a gente recebeu para pilotar essa máquina humana. Então, todos têm medo de morrer. Não existe esse que não tem. Todos têm. Isso é um princípio natural. Pode ser que a gente tenha menos. Pode ser que a gente já tenha consciência e tenha certeza de que nós vamos sair num plano espiritual totalmente diferente. Não vamos ficar prisioneiros das nossas coisas. O espírita que desenvolve isso bem, ele desencarna bem, mesmo que ele desencarne cinzentinho. Porque nós não somos melhores do que ninguém, não somos iluminados. A gente pode desencarnar como escurinho, assim, cinzentinho, mas desencarna com a noção de que desencarnou, que é um espírito na boa, sem medo. Né? Jesus disse, né? Não tenham medo, vençam o medo, vençam o medo para tudo, vençam o medo. Ele está mostrando a nossa natureza. Esse medo aí, dessa saída, existe também na entrada, né? Você sabe disso, né? Quando se prepara a encarnação, existe uma reduçãozinha, né? Porque a gente tem um corpo espiritual aí que a gente carrega, que não é totalmente espiritual, ele é semimaterial, né? Nosso perispírito, pelo formato, que eu posso, pela minha mente, mudar os aspectos. Ele é maleável. E ele tem que ser maleável ao ponto de poder ocupar um zigoto. E fazer esse zigoto abrir aquele DNA todinho multiplicando. E o espírito formando o corpo é um negócio, uma célula, uma. Ela se desdobra em duas iguais ou em duas específicas. Específica é assim, ela se desdobra numa célula de olho ou outra célula de fígado, que são diferentes, né? Ou em duas iguais, que também pode se desdobrar em duas iguais ou em duas diferentes, específicas. Existe um comando. Existe uma força comandando esse desdobramento, que é o espírito. Existe a redução. A espiritualidade sabe que o espírito, quando vai reencarnar, ele meio que passa por um processo de sofrimento, assim, ai meu Deus, lá vou eu mergulhar de novo. Esse processo, Cerqueira, É talvez... na ida e na volta. Mas Mas esse processo talvez seja mais desafiador para nós do que a partida, mas nós não nos fixamos nele, como você mesmo aqui observou, porque reduzir, inclusive, vai contra o nosso ego, né? Como é que eu vou me reduzir? Que é isso? E também a questão do medo, o medo tem uma função didática. Se nós não tivéssemos ou não tivermos medo, nós ficamos muito expostos, desencarnamos antecipadamente, justamente o que a gente não quer. Sim, Paulo. Seu microfone, por favor. Pois não. Eu vou externar aqui minha opinião. Né? Até o momento que a gente muda de opinião, que isso é normal. Né? Graças a Deus, porque senão a gente ficaria estagnado. Bom, então, o medo tem para mim que nós temos medo, porque a nossa fé é pequena, é curta. Então, se alguém diz assim, vem cá, Paulo, você quer trocar essa tua situação aqui, onde você mora aqui no Flamengo, por uma casa lá em Nova York? Ah, Nova York é legal e tal, mas vai me dar um medo. Falei, por quê? Porque o que afinal é o medo? É a nossa ignorância. A incerteza. A gente tá, a princípio pode ser bom, mas tem também muitas coisas que não recomendam isso. Então, no final das contas, o nosso medo, eu creio que é em função da nossa ignorância
da realidade, né? da finalidade da criação divina. A gente não sabe por que Deus, que é imutável e eterno, e nós não somos ainda. Nós podemos ser eternos, mas imutável não. A prova é que a gente está mudando até de opinião de 5 em 5 minutos, vamos dizer assim. Bom, isso faz parte do processo da nossa ignorância. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, então, o medo é proveniente da nossa ignorância, não é? E a gente tem medo de trocar as coisas. Então, vem a dor, porque você vai largar essa vida e daqui a pouco você está no mundo, está em outro estado, no mundo material. Ia dizer, até dizer uma coisa errada do meu conceito, você está no mundo espiritual. A gente é espírito, afinal de contas. É o que a gente fala a vida toda. E aí, não, você vai para o mundo espiritual, eu vou. Quer dizer que eu não estou lá? Não, eu sou espírito. Aí a gente tem que acertar o nosso entendimento. Isso aí sou eu pensando, para mim mesmo. Então, eu sou um espírito, afinal de contas. Nós todos somos espíritos. Pode ser imperfeitos na visão, né? Porque aí é outra consideração, imperfeito. Porque nós não somos perfeitos, perfeito só Deus é. Então, nós somos imperfeitos, para mim. Mas nós estamos melhorando. Justamente a nossa encarnação é o processo de nós nos melhorarmos gradativamente. Exatamente. Exatamente. Né? Então, é isso. Então, é que eu falei. Agora, outra coisa. Mas eu não sou esse senhor aqui de 77 anos, de cabelo branco, não é? Que nasceu pequenininho, 2,8 kg, parece. Uma célula, agora, o Cerqueira acabou de dizer. Mas eu não sou isso. Aí é que está. Esse é o meu corpo que é isso. Eu estou me irradiando, quer dizer, o meu espírito ele se irradia na matéria, porque precisa. Aí é outro considerando, porque a nossa evolução, os nossos conhecimentos vão se processando a partir dessa vida, dessa vivência, vamos assim Paulo, dizer. Desculpa, então. Não, Paulo, é porque quando você diz que nós não somos o corpo, como almas na definição de Kardec, o corpo faz parte de nós enquanto encarnados. Em essência, é que nós somos espíritos. Sim, mas não, você falou, nós somos espíritos, ponto. É aí que a gente tem que ficar. Desculpa. Tá bom. Nós nos irradiamos, vamos dizer assim. Tá então, bom. nós não somos esse corpo. Até porque, por isso que a gente morre. Aí dá um tilt. Mas como assim? Vai chegar um dia que eu vou morrer, vou lá, a gente vai no cemitério, aí o corpo acaba daí a 2 anos, vira pozinho, e eu vou virar pozinho? Que negócio é esse? É exatamente, senhor, porque você não é aquilo. Aí é que tem que botar. A gente não é aquele corpo. A gente está irradiado nele. Aí, olha, isso faz uma mudança fundamental. Certo? É verdade. É a mesma coisa. Olha, porque, veja só, a gente atualmente chega de noite, ninguém tem medo da noite, do escuro. Por quê? As pessoas normais, alguns até têm, coitado, com problemas mentais, têm medo da noite. Não estou falando isso, mas normalmente nós não temos medo da noite. Por quê? Porque a gente tem a certeza que daí a pouco, daí a 6 horas no mínimo, o sol vai renascer, o dia vai renascer. Então, a certeza que o sol vai renascer, você não tem medo da noite, você dorme tranquilo. Agora, exatamente, então por que alguém diz assim, ou porque alguém diz, não, você vai pensar assim, daqui a pouco eu vou morrer. A gente já fala uma palavra morrer, que é o fim da picada, né? Vai morrer, você vai acabar. Mas a gente, como espírito, sabe que não acaba. Mas mesmo assim, meu Deus do céu, e minha mulher, e meu filho, e meu apartamento, e meu isso, está vendo? A gente, tudo material. E meu dinheiro, minha situação, e meu isso, minha mulher, meu filho, não sei o quê. Cara, então desculpe falar, nós somos muito centrados na matéria. Tudo isso é a matéria que eu estou falando, meu dinheiro, minha mulher, certo? Então, mas a gente está nisso, não pode também negar, dizer, isso tudo
é bobagem, não estou dizendo isso. Paulo, podemos ir para a sua outra pergunta? Podemos, desculpa. Acabamos de ouvir o depoimento do filósofo Paulo de Filipe. Obrigado. Então, vamos lá. O homem, diz o Paulo de Filipe para você, Cerqueira, o homem queria e quer dominar a natureza. É uma maneira de poder, de domínio, não de amor. Assim, nós nos limitamos, certo? Certo. E é isso que eu falei. Desceu pelo goto aqui, tá? Tem uma aguinha, você não tem uma aguinha aí perto? Não precisa, não. Desceu pelo goto. A evolução da ciência ela se faz pela necessidade que o homem tem de dominar a natureza. Dominar. Ele quer ter o domínio sobre a natureza, né? Repare que esses filmes de ficção que a gente vê aí, o cara joga raio, faz eu não sei o quê. Ele domina a natureza, ele cria a natureza, ele domina. Isso é um sonho, mas todo mundo quer botar a mão assim, levantar os corpos, fazer não sei, quer dominar a natureza. E aí ele vai pesquisando e faz, por exemplo, como é que luz, aí energia, né? Energia elétrica, que essas coisas vão surgindo. Aí o cara quer assim, iluminar, fazer lâmpada, ó. Eu quero dominar a escuridão, não quero escuridão, eu quero tudo claro. Aí, luz. Né? Agora, eles querem dominar o espaço, né? Então, já vão de um planeta para outro planeta, mas tem umas leis físicas aí que perturbam isso, mas ele sente necessidade de ter esse domínio. E é esse domínio que estimula ele a pesquisar esse tipo de coisa. Né? Isso, muitas vezes, é reflexo do que ele traz da espiritualidade, onde a ciência está trocentos anos adiante do que a gente está aqui. Mas ele já traz. Né? Mas é assim, toda a ciência foi criada pela necessidade que o homem tem de dominar a natureza. Aliás, isso está dito por Santo Agostinho no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem tem também como uma espécie de missão na sua trajetória evolutiva, dominar a natureza para desenvolver o intelecto. Agora, essa questão de poder, o homem é interessante, inclusive a perspectiva da sua pergunta, Paulo, é do ponto de vista da relação de domínio do homem para o seu exterior. Embora hoje, com todo o antropoceno e tudo, nós saibamos já, isso já está consagrado, que todas as relações são ambientais. Mas, enfim, essa questão do poder é interessante porque o homem não pensa na relação de poder que ele, digamos assim, quase que instintivamente, direcionando a energia de que está dotado para o domínio, o poder sobre o outro. O Michel Foucault fala sobre isso muito apropriadamente. Alguém quer comentar isso? O domínio do homem sobre o outro. Exatamente, porque isso demonstra, né, o grau... O cara de novo. Não, ele entrou. O grau do nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, o homem quer dominar o outro pela força. Ainda nós somos ainda muito pouco evoluídos. É isso. Mas isso faz parte do processo. Parece assim, o cara só vê o lado negativo da questão, de certa forma, mas é para ser visto também. Então, o que a gente vê no mundo atual? O homem descobriu a pólvora. Aí, no início, é bonito, um espetáculo pirotécnico de noite, mas daqui a pouco alguém teve a ideia de dizer, olha, a gente vai fazer uma arma. Que beleza, né? Aí a gente domina os adversários. Daqui a pouco fizeram um canhão. Não é? Quer dizer, você vê que as coisas
E é o domínio nosso ainda, é pela força do homem. Haja vista a nossa situação atual, que não preciso falar, né? De hoje, hein? Do que acontece lá em certos shoppings, lá não sei aonde, a guerra não sei aonde, e guerra é uma coisa recorrente. Sim, Paulo, essa é uma instância que nós podemos chamar de ética da fera, né? Nós, lamentavelmente, estamos vendo isso no mundo, não só na atualidade, mas no curso dos tempos. Sempre houve isso. A guerra, né, é uma coisa que recorrente, vamos dizer. Mas o meu raciocínio é o seguinte... Rapidamente, que eu quero repassar para o Cerqueira uma questão, por favor. Então, é isso. Eu acho que nós, pelo menos nós espíritas, que professamos que nós somos espíritos, nós devemos ser centrados na vida mais espiritual. Não estou dizendo abandonar a vida material, não, de jeito nenhum. Mas é direcionar a vida material para a vida espiritual. Aí você não vai ter medo da morte, porque a morte é como você dormir de noite, que você sabe que no dia seguinte você vai acordar às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, com um sol resplandecente, maravilhoso. Você não vai ficar na escuridão. Então, você tem a certeza, tem a fé, que a fé é a certeza, em última instância, né? Que aquilo vai acontecer. Agora, se você não tem a certeza que no dia seguinte vai ter o sol, você entra num pânico danado. Você vai ficar que nem barata tonta, procurando uma saída para aquela situação. É por aí. Ok. Ô, Cerqueira, do ponto de vista da reencarnação, no planejamento das encarnações, tal como está descrito as minudências lá em Missionários da Luz, aquele capítulo em que o nosso querido André Luiz descreve os passos todos do planejamento de encarnação, inclusive do Segismundo, etc. Quando se planejam as reencarnações, do ponto de vista dessa necessidade, só para juntar as coisas, do poder ou do delírio de poder que tem a criatura humana sobre o outro, como é que você vê os mecanismos da reencarnação para que isso vá sendo trabalhado na acústica das almas? Olha, eu penso assim. O espírito ele tem um nível de evolução e tem um arquivo, que é a matriz evolutiva dele com ele, lá na mente, no corpo mental dele, no espírito. E como é que eu vou representar um espírito? Não é? Então, a gente é o que é. Quando a gente não está na matéria, a gente enxerga melhor as coisas e verifica consequências de determinados erros, etc, etc. Mas a gente tem um histórico. Esse histórico é um histórico evolutivo. Eu tenho que reencarnar porque eu tenho que continuar evoluindo. Então, eu tenho um monte de coisas aqui para consertar. Olha, uma dessas coisas é essa necessidade que a gente tem de poder. Busca o poder. É uma das falhas que a gente ainda carrega. Mesmo que ele seja, por exemplo, um trabalhador das colônias espirituais, seja uma pessoa caridosa, etc., etc., dedicada, etc., ele traz as deficiências dele, intrínsecas, são dele ainda, até que ele consiga superar aquilo. Quando ele cai na matéria, isso aí é que ele vai verificar qual foi o nível da evolução dele. Se ele já conseguiu superar ou não superar determinadas coisas que ele ainda tem. Por isso, ele tem que nascer de novo. Entendeu? Sim. Então, todas essas deficiências que a gente tem, né? O medo faz parte do nosso instinto, ele é natural. Mas Jesus diz, não tenha. Né? Jesus nos convida a vencer o medo. Agora, como a gente vai vencer, eu não sei. Você quer...
pelo nível de incerteza, foi o que o Paulo falou. A gente, a vida ela é incerta. A gente não tem certeza de que algo vai acontecer do jeito que a gente quer. Vou mudar para Nova York, mas legal, vou para um apartamentão, primeiro mundo. Mas aí o medo bate. É incerteza. E que princípio, Cerqueira, que princípio subjaz ao planejamento de encarnações de espíritos com, digamos assim, uma grande avidez de domínio sobre o outro e o planejamento de a encarnação de um espírito em que ele vai ser testado, por exemplo, na avidez do domínio sobre os outros coletivamente. Que princípio subjaz a isso? Essas duas situações, digamos, no... Olha, a gente adquire habilidades. Você aprende habilidades. Então, existem aqueles caras que são persuasivos, eles têm essa habilidade, é deles, aquilo é deles. Agora, essa habilidade ela teria que ser usada no sentido do amor, não é isso? E nem sempre se usa isso no sentido do amor. Ele pode reencarnar, errar de novo, deixar que a ilusão ainda, né, volte e ele repita os erros que ele cometeu. Mas chega um dia em que ele supera isso, e ele vai passar a usar essa habilidade de movimentação das massas para o bem. Eu estava querendo saber qual foi tão grande, o exemplo de Jesus foi tão grande, que não foram só as palavras e as coisas, as ações. A última ação dele foi a ação de humildade plena na cruz. Com todo o poder que ele trazia, porque desenvolveu esse poder. Então, tem pessoas que movimentam massas. Movimentam para o mal ou movimentam para o bem. Tem aquelas que são mais recolhidas, que não deixam... Porque todos nós temos essa capacidade. Eu tenho como exemplo, assim, eu falo muito assim, por exemplo, do meu filho, Jorge Luiz. Ele sempre foi um garoto tranquilo. Ele não queria muita confusão, não queria patotinha, não queria... Ele ficava sempre assim, na periferia desses grupinhos da rua, aquela coisa. Ele não entrava, não, ficava na dele, olhava, não, ficava calado, não falava. O que não significa que ele não soubesse das coisas, né? Aí ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí um dia ele começou a dar aula, começou a dar aula. Ele dando aula, aquele quietinho, tímido, tal, porque, bom, acabava a aula e voltava. Hoje ele, assim, numa festa, num relacionamento, você vê que ele ainda faz esse tipo de coisa, ele escolhe onde ele vai ficar, onde ele quer se recolher, mas ele já é uma pessoa que participa das coisas, mas também não entra. Aí você vê, ele tem uma virtude forte, né? Mas que não usa essa virtude forte de maneira ostensiva. Claro. Porque nós temos aqueles que deixam isso fluir para atropelar o mundo, eles não têm jeito, eles vão voltar, não tem jeito. Eles vão voltar, a humildade vai bater neles. Os espíritos nos dizem que o poder é um dos maiores desafios para o ser humano, né? Nós sabemos disso. E nós costumamos dizer assim, essa pessoa não poderia ter poder.
né? Ou então, rarissimamente, essa pessoa pode ter poder, né? Aí eu lembro Shakespeare. Ele escreveu assim, o poder é um palco onde raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza. Eu acho essa frase um espetáculo. Acho essa frase um espetáculo e diz muito da nossa dificuldade diante das situações das nossas reencarnações. Né? Então, o seu filho, por exemplo, ele tem um certo poder de diálogo, de comunicação e de domínio sobre um conteúdo, mas ele sabe dosar isso diante das situações. Né? E de O Emmanuel... persuasão. Hein? E de persuasão, ele consegue persuadir. Ele consegue. Sim, pois é, mas a pessoa que está bastante preparada pode ser persuasiva. Aí nós entramos na questão da inteligência emocional, que você usa isso para o bem ou para o mal. Como, aliás, a gente usa tudo, pode usar, está livre para usar no exercício de autoaprimoramento. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Cerqueira? Está tudo muito bem, acho que está ótimo, maravilhoso. Então, tá bom, concordo com você. Então, já que não temos mais participações, então vamos encerrar? Vamos, na paz de Deus, na alegria do Evangelho do Cristo, que nós escolhemos seguir, nós, mestre querido, nos reportamos agora ao teu coração para agradecer-te a bênção com que tens pavimentado as nossas existências pelos caminhos ao longo dos tempos, especialmente hoje, com a tua bênção de fraternidade, de esclarecimento, de fraternidade aqui institucional e entre nós. Que a tua paz permaneça conosco, abençoando o ICEB, todas as instituições, quaisquer que sejam as suas denominações, que trabalham na paz e no bem, todas as criaturas que em ambos os planos de existência fazem o mesmo, recebam neste instante a tua bênção, a tua paz e a multiplicação de recursos para que continuem a trabalhar diante das humanas dificuldades. Paz e luz a todos nós, no ICEB e em toda parte. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.